E por falar em braseiro, nós vamos falar sobre um tição tirado do fogo, que está lá em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, é o tição tirado do fogo. É uma palavra que mexe muito comigo e traz à tona a realidade do que Deus ele quer fazer com a sua igreja nos dias de hoje. Uma palavra profética que é a quarta visão do profeta Zacarias para nós. Está lá em Zacarias, no capítulo 3, diz assim: Deus me mostrou ao sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é o Logos, é o Verbo. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor, acusar, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti as tuas iniquidades, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E testemunhou, né, a palavra aí no hebraico, testemunhou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, portentosos, poderosos. Eis que eu farei vir o meu servo, renovo, né, vir Jesus, o filho de Davi, porque eis aqui a pedra, o renovo, que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu a lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra no só dia, o dia do Senhor. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Olha que palavra tremenda, né? Bom, para a gente começar, vamos observar o seguinte: aqui ele já está falando para alguém que era para ter intimidade com Deus. Porque ele fala sobre o sumo sacerdote Josué. Ele não está falando para um ímpio, ele não está falando para um novo convertido, ele não está falando para criança espiritual. Ele está falando para alguém que é sumo sacerdote. No baratinho, o sumo sacerdote, ele tinha que ter um compromisso e uma intimidade. Bota um pouquinho mais abaixo. Está dando... Está estourando, pessoal. Está estourando lá? É muito portentosa essa. Eu acho que a voz dele nem precisa, tá bem pertinho. Aqui, ó, vê se melhorou agora aí. Peraí, deixa eu ficar bom agora. Então, o sumo sacerdote no baratinho, muita intimidade com Deus. Mas esse sacerdote, que era para ter intimidade com Deus, ele tinha vestes sujas, ele tinha iniquidade, ele tinha pecado, ele tinha legalidade. Ele tinha uma coisa que o diabo ele usava como uma brecha, que ele dava lugar ao diabo. E aí o diabo ficava acusando ele. Ele peca fazendo isso, ele tem língua suja, ele é avarento, ele fala mal dos outros, ele é mentiroso. A Bíblia não fala qual é a iniquidade, mas a iniquidade que esse sacerdote tinha dava legalidade para ser acusado pelo diabo. E isso a gente pode aprender da seguinte maneira: poxa, eu estou aqui no corpo de Cristo há tanto tempo, mas será que nós temos legalidade para que o diabo nos acuse de algo? Porque a gente fala assim: eu sou tão fraco. Você é sacerdote, você é para ter intimidade com Deus. Você dizer que eu sou fraco, você dizer, porque a minha carne é fraca, você dizer, diabo pode acusar à vontade, porque minha carne é fraca. Diabo pode apontar o dedo à vontade em mim, porque eu sou fraco, eu sou homem. Então, quando a gente dá essa legalidade para o diabo vai fazer aquilo que nós inconscientemente estamos dando legalidade para ele fazer, que é acusar dos pecados que nós acostumamos a viver com ele. Só que nós temos um compromisso de sermos sacerdotes.
E sacerdote não pode andar com veste suja. Sacerdote tem que andar com veste limpa. E você sabe que lá em Apocalipse 12 vai dizer que o diabo nos está acusando de dia e de noite. Só que vai chegar um momento em que ele vai ser derrubado, o acusador vai ser derrubado. E olha o que continua o texto dizendo. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Um braseiro, como se fosse uma madeira, uma lenha queimada, tirada do fogo? Não é esse que passou por provação? Não é esse que passou pela prova do fogo? O sumo sacerdote Josué passou pela prova do fogo, mas o sumo sacerdote Josué ainda tinha vestes sujas. Ainda faltava uma coisa. Ainda faltava que o sumo sacerdote Josué, ele fosse ficar com as vestes lavadas. Mas para lavar as vestes tem que passar pelo fogo. Não tem como lavar as vestes sem que você passe pela prova do fogo. E a gente vai ver no decorrer dos textos como que é passar pela prova do fogo. Tem pessoas que não querem passar pela prova do fogo. Tem pessoas que acham que provação é sinônimo de reprovação, de que Deus está castigando a pessoa. E não é. Quando Deus te coloca no fogo é porque Ele quer que você seja um tirão, um tição, um braseiro tirado do fogo. Na verdade, Ele quer lavar as suas vestes. Na verdade, Ele está fazendo com que você deixe de ser acusado dia e noite pelo diabo. Amém. Passar pelo fogo não é passar por um castigo de Deus. É passar pelo processo de amadurecimento. Amém. E olha o que diz aqui. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Lembra de Apocalipse 19? Que a noiva ela se vestiu de vestes de linho finíssimo e puro. A igreja ela será vestida de vestes de linho finíssimo, de finos trajes. Há necessidade da gente se vestir de finos trajes, que são obras de justiça dos santos. Mas para eu ser vestido desse linho finíssimo, eu tenho que passar pela prova do fogo. Se eu não passar pela prova do fogo, eu não vou ser vestido dessas vestes. E a gente sabe que a prova do fogo está chegando. A prova de fogo está vindo aí. E o diabo que nos acusa dia e noite, ele vai ser tirado na terra. Amém. E quando ele for tirado na terra, é para eu ficar perturbado? É para eu ficar atemorizado? Não. Alegrai-vos, vós que habitais a terra, porque o diabo sabe que tem pouco tempo. É alegria. O mundo vai ficar com medo e perplexo. Mas para nós é alegria, por quê? Porque o noivo está chegando. O noivo está vindo. Então, quando o diabo vier, não é para eu ficar atemorizado, é para eu me alegrar. É para eu ficar feliz. É para eu saber que o noivo está chegando. E aqui diz que ele tem trocado as vestes e passado as iniquidades. O momento em que nós estamos vivendo hoje são momentos em que a gente está passando por um processo onde nós estamos começando a se acostumar com a ideia de que a grande tribulação está chegando, que o anticristo está vindo. Por quê? Porque vão ser momentos difíceis. Deus está começando a colocar no nosso coração, se prepara, me ame mais, me busque mais, se fortaleça uns nos outros, se apegue uns com os outros, se apegue na palavra, porque eu vou tirar suas iniquidades, eu vou trocar as suas vestes, vocês precisam ter vestes puras, brancas. Lembra dos 144 mil? Na sua boca não se achou engano. Eram castos, eram puros. Nós somos os 144 mil. Amém. Nós somos aqueles que não vai ter nada. Vamos ser como uma igreja gloriosa, pura, sem mácula, sem ruga. Uma igreja que vai andar sobre a terra com uma glória como o mundo nunca viu. Eu estava até falando com o irmão Pedro. No Antigo Testamento a Bíblia fala que os profetas, a Bíblia diz que a terra não era digna de seus pés. Eu falei, imagina nós também nessa época. A terra não vai ser digna dos nossos pés.
a terra não vai ser digna dos nossos pés. Por quê? Porque é a igreja gloriosa. É uma igreja santa, pura, sem mácula. É uma igreja que vai estar andando como Jesus andou. Você consegue tangenciar isso? Você consegue imaginar uma igreja que está andando como Jesus na terra? Não estou dizendo que é uma igreja que não tenha um fio de pecado, não é isso. Mas é uma igreja que está andando em santidade com Deus. Uma igreja que está andando, né, gloriosa sobre a terra. Vão ser milhares de Jesus caminhando sobre a terra, fazendo obras maiores do que Jesus já fez. É nessa dimensão que ele quer nos colocar. Aí ele diz assim, versículo 5. E disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Por quê? Porque começa com o entendimento. Não adianta você querer que Jesus venha se você não tiver um entendimento que para a vinda de Jesus é necessário que você primeiro se aperfeiçoe. Jesus não vai vir para uma noiva toda torta, ele vai vir com uma noiva para se casar com uma noiva gloriosa. Vai ser a imagem do Éden. Eva não estava lá cheio de erro, toda torta para Adão. Ela estava ali plena, preparada para o seu noivo. E a igreja precisa estar preparada, vigiando, atenta, com azeite de sobra para o noivo. Então tudo começa na mente. A Bíblia fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conforme você vai ouvindo a palavra, isso vai gerando fé no seu coração. E aí você vai mudando o seu entendimento. Você vai mudando o seu propósito. Por que eu estou aqui na terra? Eu estou aqui só para ser salvo? Não. Eu estou aqui para libertar a criação do cativeiro da corrupção. Amém. Eu estou aqui para poder ser um com o outro, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu estou aqui para ser luz para as nações. Eu estou aqui para cumprir a agenda de Jesus em Mateus 10, 10. Purificar os leprosos, fazer os cegos verem, os mudos falar, os surdos ouvirem, ressuscitar os mortos e pregar o evangelho aos pobres. Essa é a agenda de Jesus. A agenda de Jesus não é eu só vim aqui receber Jesus como Salvador, beleza, vou para o culto todo domingo, não. A agenda de Jesus é fazer o que ele fez e obras maiores ainda. Essa é a agenda dele, que ele espera de nós. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer o que está lá em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, tenha a sua mente fixa no reino de Deus. Pense 24 horas sobre o reino de Deus. Pensar sobre o reino de Deus a palavra pensar é imperativo presente. Eu penso hoje, eu penso amanhã, eu penso enquanto eu viver. É o tempo inteiro, eu estou trabalhando, reino de Deus. Eu estou em casa, reino de Deus. É o tempo inteiro, reino de Deus. Paulo fala em Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor existe, se alguma coisa boa nisso existe, isto ocupe o vosso pensamento. Nisto pensai. Quando você enche a sua mente com esse turbante de santidade, significa que você está começando a pensar como Deus quer que você pense. Você passa a ter a mente de Cristo. Isto é ter a mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente purificada, uma mente renovada, uma mente santificada. Não é à toa que lá no turbante vem escrito, né? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Na mente, no turbante do sumo sacerdote, santidade ao Senhor. Com letras de ouro. Ouro refinado pelo fogo. Então, se eu tenho santidade, se eu estou mudando a minha mente, se eu estou mudando o meu modo de pensar, então eu estou começando a caminhar como Jesus. João fala em 1 João 2,6, aquele que se diz estar nele, deve andar como ele andou. Deve andar, né? Veja se pode, não é deve, é um dever. Andar como ele andou. E o sumo sacerdote, mesmo sendo sacerdote, ele não estava caminhando nesta direção. Aí ele é repreendido, mas existe um anjo que nos defende, o nosso advogado. Ele está ali defendendo a gente. Não, eu morri por eles. Não, eu me sacrifiquei por eles. Eles estão pecando?
mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Eles estão pecando, mas eu vou aperfeiçoá-los, porque aquele que começou a boa obra é fiel em completar até aquele dia. Eles estão errando, mas é por pouco tempo, porque eu vou trazer um avivamento que eles vão ficar assim, ó, vão trocar suas vestes. Mas aí vamos continuar lendo, ó. Traz um turbante limpo e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e observar os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Julgará ali é ser juiz. Você vai ser juiz da minha casa, vai ser juiz do corpo de Cristo, vai ser juiz no governo. E guardarás os meus atos, o templo, a casa, e você vai ter livre acesso, e darei você livre acesso entre os que já aqui se encontram. Então, vai ser dado a nós livre acesso, ou seja, nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia. Isso se guardarmos os preceitos dele, se guardarmos os mandamentos dele. O que Jesus falou? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E esse será amado do meu Pai. Então você percebe que não é uma questão de legalidade, legalismo, é uma questão de amor. Tudo passa pelo amor. Eu me santifico porque eu amo. Eu busco porque eu amo. Eu tenho comunhão porque eu amo. Eu busco na palavra porque eu amo. Isso não tem a ver com medo. Isso tem a ver com amor àquele a quem nós servimos. Amém. Então não é algo obrigatório, é voluntário. Eu faço porque eu quero. Porque eu fui conquistado por esse amor. E eu amo ele porque ele me amou primeiro. Olha que maravilha. Tudo isso porque existe um advogado que morreu por mim. E ele está pronto a limpar as minhas vestes e colocar um novo entendimento. Um novo entendimento. Mas esse entendimento parte do princípio de eu querer. É por isso que eu tenho que guardar os mandamentos e os preceitos. Porque não adianta ele me limpar e eu não querer guardar os preceitos. Eu vou me sujar de novo, vou ficar sujando de novo, ficar sujando de novo. Então eu tenho que ser limpo e manter as vestes limpas. Para poder, como sacerdote, ter livre acesso ao Santo dos Santos com ousadia. Porque o que me faz separar de Deus não é a distância, porque Deus está dentro de mim. Mas o que me separa dele são os meus pecados. São os pecados que me separam dele. Mas quando me purifico no sangue e começo a obedecer os seus preceitos, ele passa a ter comunhão comigo, ele passa a cear comigo e eu com ele. Que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Amém. Porque os nossos pecados estão purificados. Amém. E vamos ter ceia com ele. Aí diz assim, versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque não sou homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra, Jesus, que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Agora que interessante, essa palavra pedra, aqui no hebraico, se você for pesquisar, ela pode também ser traduzida como pedra preciosa, pedra rara. E é interessante que a gente falou sobre o tição tirado do fogo. E Jesus era chamado de pedra de esquina, é chamada de pedra principal, ele é chamada de pedra angular. Naquela passagem lá de Mateus capítulo 16, quando Pedro está conversando com Jesus, aí Jesus pergunta para os discípulos, né, o que diz os homens acerca do Filho do Homem? Aí Jesus fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus replica, responde para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Eis que eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Quando Jesus está conversando com Pedro, ele está falando no grego ali, tu és Petros, tu és uma pedrinha, uma pequena pedra removível, que se der um chutinho ele sai do lugar. E sobre esta pedra, que pedra? Essa pedra que ele acabou de declarar, tu és o Cristo. Então, sobre esta pedra, que é Cristo, que sou eu, que você acabou de falar,
eu edificarei minha igreja. Agora, o que é pedra ali? É Petra no grego. É diferente. Petros, tu és Petros, é uma pedrinha. Agora, Petra é uma rocha irremovível. Amém. É uma rocha irremovível. E como é que a gente fazia? A gente não estava lá. Como é que eles faziam, né? Para descobrir como que aquela pedra era possível para colocar como pedra principal de uma casa. Naquele tempo não tinha alicerce. Então você tinha que ter uma pedra principal. Então eles pegavam uma pedra e começavam a bater na pedra. Batia. Se ela trincasse ou rachasse, já não servia como pedra principal de esquina. Uma pedra para edificar alguma coisa ali. Se passasse pelo primeiro teste, tinha um outro teste. Que você pegava a pedra e colocava no fogo. Em alta temperatura. E deixava lá. Se ela trincasse ou rachasse, não servia como pedra de esquina. Era uma pedra reprovada. Aí tinha um outro teste. Você pegava água gelada e jogava imediatamente na pedra após tirar ela do fogo. Se ela trincasse ou rachasse, era uma pedra reprovada pelos homens. Mas quando a pedra não trincava nem rachada, era uma pedra aprovada para uma grande edificação. E Jesus passou por essas provas. Ele foi tentado pela prova do fogo no deserto. Jesus ele foi tentado pela tumba fria, que ele ressuscitou. E Jesus ele bateu nele porque espancaram, torturaram, chicotearam. Jesus é uma pedra aprovada. Esta é a pedra de 7 olhos que foi posto ali diante de Josué. Ele é a pedra aprovada. Só que essa pedra aprovada, diz o texto aqui, eis que eu lavrarei a sua escultura. Ou seja, Jesus, da mesma forma que ele passou por esse processo de aperfeiçoamento, Hebreus 5,9 fala sobre isso, que embora sendo filho, ele precisou aprender a obedecer para as coisas que padeceu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor e consumador da nossa salvação, para todos aqueles que lhe obedecem. Então Jesus passou por esse processo. Só que nós estamos sendo feito uma escultura de pedra na medida da estatura de Cristo. Assim como ele é, eu estou sendo esculpido na semelhança dessa pedra. Então eu terei que ser, sim, batido, passando pela prova de fogo, passando pelo esse choque térmico da água e do fogo, porque eu preciso também ser uma pedra aprovada por Deus, uma pedra preciosa. Porque se eu não for aprovado, é o que está falando para Josué, eu não vou poder participar, que está aqui no verso 10, né? Ficar debaixo da videira e da figueira, que é uma figura do reino milenar. Só vou entrar no reino milenar se no momento que eu estiver sendo esculpido, eu tiver a semelhança daquela pedra principal. E qual é a semelhança da pedra principal? Está aqui em Efésios capítulo 3. Vamos ver. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 17. Diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Por que pela fé? É pelo você estar ouvindo a palavra e Cristo está crescendo dentro de você, pela fé. Estando vós arraigados, com alicerces de amor. Arraigados, uma coisa que é difícil tirar de você. Ninguém tira, está arraigado. Se tirar, morre. Né? Arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos, lembra lá de Zacarias? Com todos os seus companheiros, né? Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, o caminho para que eu venha alcançar a plenitude de Deus, o que é a plenitude de Deus? É o que está lá em Apocalipse 5,6. O que são esses 7 olhos que estão aqui? Apocalipse 5,6 vai dizer, são os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, é a manifestação dos filhos de Deus na terra
andando como Jesus andou. Mas para que eu venha a praticar isso, eu tenho que estar o quê? Primeiro, arraigado em amor. Se eu não estiver arraigado em amor, compreendendo perfeitamente com todos os santos, eu não vou poder experimentar a altura, a profundidade, o comprimento e a largura da estatura completa de Cristo. Eu preciso estar arraigado em amor. Para a gente estar finalizando, Zacarias 13:8. Vamos abrir lá, Zacarias 13:8. Zacarias 13:8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar essa terceira parte, não, pelo fogo. Aquilo que a gente conversou ontem, né? Pelo fogo. E a purificarei como se purifica a prata. Olha aí, ó, o tição tirado do fogo. E a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e dirá: é meu povo, isso é meu povo, é o meu povo. E ele dirá: o Senhor é meu Deus. Esse é meu povo. E nós vamos responder: o Senhor é meu Deus. Ele é o nosso Deus, né? Isso depois da purificação. Deus vai dar, ele deixará nós sentirmos e manifestarmos esses sete olhos, né? Que são o quê? Os 7 Espíritos de Deus. E para a gente estar encerrando, eu falei isso 3 vezes que encerrar, né? Olha só, é que eu não li versículo 10 ainda, ó. Versículo 10, para a gente encerrar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Isso aí está lá em Miqueias, no capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Vamos abrir ali em Miqueias, capítulo 4, que vai falar sobre isso. Depois desse processo de purificação, de amor, né, de santificação, aí vem o prêmio. Olha o prêmio, Miqueias capítulo 4, versículo 4. Mas nos últimos dias, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vindes, e subamos ao monte do Senhor, é a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e assim andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão suas espadas em relhas, reino milenar, em arados, né? E lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á um debaixo da videira e debaixo da figueira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Reino milenar. Onde vai ter paz, onde vai ter longanimidade, não vai ter mais guerra. Mas por causa de quem? Por causa de muitos sacerdotes que entenderam e ouviram o chamado da santificação. Entenderam o chamado da purificação. Entenderam o chamado que precisamos amar uns aos outros como ele nos amou. O apóstolo Paulo, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 13. Ele vai dizer assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso me valeria. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a fé, a ponto de transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Ainda que entregasse o meu corpo para que fosse queimado e distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tivesse amor, nada disso valor algum teria. O amor, ele é benigno, ele é sofredor, ele não é invejoso, ele não se comporta indecentemente, ele não busca os seus próprios interesses, ele não folga com a justiça, mas folga com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor, ele nunca acaba. Mas havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerá, havendo conhecimento não mais existirá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier os 7 olhos, quando vier os 7 espíritos, quando o Senhor vier, o que é em parte será aniquilado. Aí lá no finalzinho do versículo 13 ele vai dizer: permaneça agora a fé, a esperança e o amor. Esses 3. Mas o maior destes é o amor. Então é por meio do amor que a gente vai alcançar esse avivamento, essa chuva serôdia. É por meio do amor que nós vamos conquistar o reino de Deus. Sem o amor a gente não vai conquistar o reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem amar. É impossível. Não tem como. Você pode ser o maior teólogo, o homem das revelações, mas se você não tiver amor, ele vai dizer naquele dia: eu não vos conheço. João falou em João capítulo 17. E a vida eterna é esta. João 15. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Que conheço. Conhecer como? Como é que eu vou conhecer a Deus? Oi, prazer, meu nome é Igor? Não. É conhecer na intimidade. Intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Espírito. Deus quer que você tenha livre acesso aos átrios, ao Santo dos Santos. Deus quer te vestir de vestes limpas, colocar um novo turbante, fazer você entrar no reino, ficar debaixo da videira e debaixo da figueira. Mas para que você entre no reino, você precisa amar a Deus. Esse é o primeiro mandamento e o mais importante: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então nada passa se não for pelo amor. Nós temos que aprender a amar. E não é um simples amor. É um amor arraigado dentro de você. Ninguém consegue tirar aquilo de você. A pessoa te faz o mal, está lá te crucificando. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estão te tacando pedra, perdoa eles, não sabem o que fazem. Sabe por quê? Está tão arraigado, pode fazer o mal que for. A única coisa que você é dele é devedor do amor. É o que Paulo fala: a ninguém deveis nada, senão o amor. O amor não faz mal ao próximo. Paulo fala. Então eu quero estar orando com você. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Eu não sei como é que é a dinâmica aqui, mas eu quero orar por você. Você que está pedindo a Deus: Senhor, lava as minhas vestes, purifica o meu coração. Jesus falou em Mateus 5,8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os que têm um coração puro. Aí Paulo fala em 1 Timóteo 1,5: o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Esse é o fim do mandamento, ou seja, tudo se resume no amor. Que você possa, nesta manhã, nessa tarde, coloque diante de Deus o teu coração. Coloque o seu coração no altar de Deus. Fala: Senhor, purifica o meu coração. Eu me coloco como sacrifício vivo. Eu quero sacrificar o meu corpo, a minha carne diante de Ti. Eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Eu vou participar agora da ceia. Eu quero participar com vestes limpas, com um turbante novo na cabeça. Eu quero discernir o corpo de Cristo. Eu quero discernir que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu quero te ver. Eu quero te ver com um coração puro. Eu quero te ver com um coração limpo. Eu não quero ser como um sino que tine, que só faz barulho, não. Eu quero amar verdadeiramente, como o Senhor me amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós queremos andar como o Senhor andou. Eu não quero que o Igor seja o Igor, mas que o Igor venha morrer para que o Senhor viva em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Receba, Senhor, a oração de cada um que está aqui. Derrama, Senhor, o teu óleo, Senhor. Unge a cabeça deles, Pai. Perdoa, Senhor, as iniquidades, os pecados. O diabo não tem mais poder para nos acusar, porque os nossos pecados foram perdoados. Foram perdoados. O Senhor te repreende, Satanás. Nossos pecados foram perdoados. Em nome de Jesus, Senhor, que haja paz no nosso coração.